Boa tarde, Vamos pessoal. lá. Estamos aqui mais uma vez no Coadunando e hoje com uma convidada ilustre, Patrícia Lefey. É assim que pronuncia, Patrícia? É assim mesmo. Patrícia Lefey, né? Isso. E, Patrícia, fala um pouquinho da sua formação. bom, a minha formação acadêmica foi em letras, português Sim, e inglês. sim. Depois eu fiz uma pós em linguística inglesa. Lato senso. E antes de. Lato sensu. Durante a faculdade eu já comecei a trabalhar. Comecei em cursinho de inglês, escolinha, Sim. com inglês na educação infantil. E depois eu ingressei no município do Rio e no estado também. Ah, então você também é professora do estado. Paralelamente, sim, estado. É. Paralelamente à faculdade, antes disso já tinha uma paixão, né? Que Ah, você sabe, que era a dança. aham. E eu sempre fui levando os dois lados. Sim. A dança e a vida acadêmica. E como que você começou na dança? Você começou numa academia, num curso? Como é que foi? Como é que você inseriu na dança? Você começou por qual modalidade da dança e como? Até porque podem ter pessoas assistindo e elas podem querer saber como que elas iniciam, é, quais são os primeiros passos que elas poderiam dar para se inserir na dança. A dança começou na minha vida lá pelos 13 anos. Aham. Eu fiz parte de um projeto da prefeitura é, chamado Grape, o Grape na Penha, Hum. ali no IAPI. Uhum. É um projeto de comunidade, um projeto gratuito, ainda existe. Hum. E eu fiz o caminho oposto da maioria das pessoas, né? Eu Sim. comecei de uma dança popular, eu comecei fazendo dança oriental, para Dança. depois ir para o clássico. Mas o que é Porque dança oriental? a dança oriental ela tem um leque imenso, né? Eu comecei com a dança do ventre, Olha, no Grape, né? Nesse projeto. É, Porque na época eu já era velha, né, pro balé. Eu já tinha 13 anos, eu já estava toda formada. E pro balé clássico, ainda mais há 20 anos atrás, você não tinha abertura para começar tão tarde. Você tinha que começar sim, novinha, senão sim. não tinha vez. E aí eu fui levando a minha vida inteira com essa paixão, né? Com A esses dois princípio era um mundos. hobby, porque era uma. A princípio eu comecei na dança do ventre. Sim, Porque era o projeto que tinha, era gratuito, era perto da minha casa, sim. a minha mãe conhecia tudo ali, eu garotinha eu ia. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a ter meu dinheiro, comecei a investir em outros cursos, workshops e tudo mais, me profissionalizei em 2012, eu consegui meu registro profissional também em dança, Uhum. e depois que eu estava profissional que eu fui pro balé clássico. E uma dança que a gente tem que estudar a vida inteira, né? Aliás, todas, porque dança é uma arte, é uma coisa viva, se você não estuda, você fica para trás. Sim. E me fala um pouquinho sobre a tua atuação em escola, assim. Você trabalha na escola da prefeitura e do estado. Na escola da prefeitura você trabalha com português, né? No estado você trabalha com português também ou com inglês? É inglês, no estado é inglês. Fala um pouquinho para mim sobre os desafios que você enfrenta na educação. O que você percebe, assim, quais são as grandes dificuldades
para você conseguir fazer um trabalho diferenciado nas escolas, assim. É óbvio que a gente vai cair naquele lugar comum, né? A dificuldade são os recursos físicos que não são suficientes. Não é isso que eu quero que você fale. Eu quero que você... isso a gente já sabe, que a escola pública ela tem poucos recursos financeiros, poucos recursos físicos, mas só que a gente tem profissionais muito bons na educação pública. E a gente tem alunos que estão famintos por aprender. Talvez nós não estejamos conseguindo saber como acessar ou como alimentar essa fome de saber deles. Talvez nós não estejamos sabendo usar as ferramentas corretas. Mas a gente tem um público que está em idade fértil de aprendizado, que é um público infantil e adolescente, né? Jovem também, no caso seu, do Estado. E a gente tem professores muito bons. Então, o que você acredita que seja, assim... Tenta elencar 2 pontos, 3 pontos que você acha que seja grande dificuldade para que aconteça um ensino de qualidade a nível de escola particular, de boas escolas particulares, no ensino público. Botar 2 é complicado, mas o que eu vejo a maior dificuldade é a gente fazer essa ponte entre o conhecimento acadêmico e a vida do aluno, né? Sim, contextualizar. Na língua inglesa, eles falam muitas vezes... professora, para que eu vou aprender inglês se eu não vou sair nunca do meu bairro? Entendi. Então, primeiro ver que essa matéria, esse conteúdo, vai ser importante, mesmo que eles nunca saiam do país deles. Eles sempre me perguntam, professora, você já viajou? Você foi para os Estados Unidos? Eu falo assim, não, nunca saí do meu país. Mas a língua inglesa está tão inserida no nosso dia a dia que eles precisam de ter, nem que seja uma base, né? E sem que é o que a gente está disposto a dar para eles na escola. E sem contar que a gente vive numa cidade turística, né? O Rio de Janeiro, e eventualmente sempre estão vindo pessoas, a língua inglesa é essencial para que a gente consiga se comunicar e atender esse público, né? É um mercado de trabalho, né? Nesse campo. Depois eu já tive vários alunos meus que depois seguiram a carreira. Sim. Eu encontrei depois atuantes como professores de língua inglesa que conseguiram fazer intercâmbio, que realmente dá para usar, não é uma coisa que eles vão guardar numa gavetinha só para ter o diploma e nunca mais usar. Bom, aí a gente já está pensando na esfera do aluno. Outra dificuldade. Isso. Continua. E outras dificuldades, né, além do material, né, do espaço físico, porque não basta ele estar ali de corpo presente. Às vezes ele está ali, ele está interessado, ele quer estudar, ele sabe da importância, mas ele está com medo, está nervoso, está apreensivo porque ele saiu de casa, mas deixou a mãe sozinha no meio de um confronto. Sim. Então, são todos aspectos que são desafiantes, né? Sim. Hoje em dia, sim, que a gente tenta lutar contra isso. E eu fiquei sabendo, né, a gente conversa e eu fiquei sabendo que você dá aula, né, de dança. Agora você está dando aula numa escola para crianças. São crianças da educação infantil, Patrícia? Então, como a dança nunca saiu de mim, depois que a gente é mordido pelo bichinho da dança, ele fica, que ele se adota. Então, eu já trabalhava com a dança e comecei a minha gestação, eu voltei para o mercado da dança do ventre, com mulheres adultas, crianças também. Olha que legal. E com um balé clássico para as crianças. Atualmente eu estou em 4 escolas trabalhando com balé clássico. Olha que legal. Na educação infantil, que é o público que eu mais amo, né? Elas têm a partir de 2 aninhos. Sim. Então são os primeiros passinhos mesmo, de 2 a 5 anos, essas linhas de dança. E a dança do ventre, nisso, você deixou de lado? Não, ela continua. A gente tenta ter tempo para tudo, né? Que é estado, é município, são 4 escolas populares, agora com bebê, então para linkar isso tudo. A Melissa, né? Claro, que eu não posso deixar de lado também o meu lado do mar. Sim. Eu tenho turmas que acontecem
ou particular ou em grupos. Com essa pandemia as coisas tiveram que dar um tempo, né? Mas eu também sou atuante com crianças e adultas. Sim, sim. E como você acredita que pode acontecer esse link da dança com a tua disciplina, né? Como que você acredita que você possa associar a dança ao ensino de português e inglês? Há possibilidade, você vislumbra algum tipo de projeto em que se possa trazer a dança para a escola? Porque a gente sabe que a dança é realmente muito importante, né? Porque desenvolve a linguagem corporal, tem a ver também com psicomotricidade. E aí eu queria que você tentasse trazer às vezes tem algum outro educador que tenha também alguma atividade física fora da escola, além da sua disciplina, talvez capoeira, talvez até o próprio balé. E como que poderia linkar a dança, como trazer a dança para a escola, visto que a gente vive numa cidade e num país que é de uma cultura muito grande, a cultura da dança, a cultura da expressão corporal, né? Ainda mais o carioca. O carioca não pode ouvir um som que ele já mexe o corpo, já se movimenta, já quer, tudo faz batuque. É muito difícil para o carioca ficar parado, né? Da cultura do carioca. E aí eu queria que você tentasse elencar possibilidades que você consegue vislumbrar de projetos que você fez ou que você pretende fazer, em que possa estar linkando a dança com a tua disciplina que você ensina, de uma forma transdisciplinar. Quando eu comecei a trabalhar no município, eu me deparei com uma realidade muito diferente, né? Suburbana, comecei a dança de uma forma gratuita, então eu me considero também de classe pobre. Porém, eu tive oportunidades. E conversando com os meus alunos, muitos deles falaram: professor, eu nunca fui ao cinema, eu não sei o que é um musical, eu nunca vi um show de dança, eu não tinha conhecimento nenhum dessa parte de dança, de cultura, né? Sim. E aí, conversando com eles, trocando, mostrando que outras culturas existem, vários tipos de danças existem, até dentro do nosso país nós temos uma riqueza imensa, né? Meu primeiro projeto aconteceu com uma professora também de língua portuguesa, que nós fizemos o chamado Poesia Dançada. Foi na escola, ela fica em Olaria, e foi um projeto que cada professor desenvolveu a sua disciplina de uma outra forma, sem ser sentado na sala de aula, lendo, escrevendo e copiando. Sim. E a gente, diversos trabalhos de vários poetas, de vários escritores, e transformamos no nosso corpo. Foi assim, eu imagino. Porque eu dei uma noção para eles básicas de movimentos, de expressão corporal, expressão facial, porque às vezes a gente tem aluno que não sabe nem expressar o próprio sentimento. Sim. Mas que dirá o sentimento de um poeta, de um escritor. Sim. E foi muito interessante. Eles adoraram, eles se interessaram. Foi interessante porque nós trabalhamos o conteúdo do poema, né, das histórias. Eles puderam sentir a dança no corpo, vencemos alguns preconceitos, porque no início os meninos ficaram super tímidos, não queriam participar, ficaram só observando. Depois que a gente venceu esse primeiro tabu de que dança é só para menina, eles se amarraram e curtiram a ideia. Depois, em 2016, na Escola Berlim, nós tivemos um outro projeto. Foi um projeto mundo, foi algo assim que cada professor ficou responsável por um país. E por coincidência, ninguém sabia que eu era apaixonada por dança, que eu fazia dança oriental. Você guarda segredo, amiga. Eu não gosto de misturar as estações, eu deixo quieto. Mas o universo conspira. Caiu justamente para mim os países ali do Egito, Marrocos.
eu desenvolvi com as crianças também a dança do ventre. Olha que legal. Que a gente conhece, já pelo menos já ouviu falar da dança do ventre, de 2 peças, barriga de fora e tudo mais, mas não sabe que além da dança do ventre clássica, que é essa que a gente dança com 2 peças, tem também o folclore, que é dançado por meninos, meninas, idosos, de todas as idades. Que legal. E aí foi aberto para outras turmas, teve essa troca de experiência, a gente levou alimentos que são originados, né, ali dessa área oriental, árabe. Eles e elas dançaram, nós fizemos 2 coreografias separadas, uma só das meninas mostrando como é que é a dança clássica, a dança que é vista, né, na rua, nos restaurantes, e uma só dos meninos, que seria a dança tradicional, a dança do folclore raiz da terra, né? Sim. E esse ano eu tive ideias, né, para a minha escola atual, que tem um projeto de talentos, né, uma feira de talentos, e eu já estava com as meninas a gente fazer algo relacionado ou à parte oriental ou ao balé clássico, que muitas se interessam. Sim. Muitas conversaram falando que queriam usar uma sapatilha, tinham o sonho de subir numa ponta, mas tínhamos que adiar o Covid-19. Pois é. E como que se faz dança na pandemia? Dança no isolamento social. Como é que você está se virando? Olha, o isolamento é mais uma oportunidade da gente dançar, né? Eu sempre achei que a arte é um refúgio pra gente. Sim. Quando o mundo está pegando fogo, a gente tem o que para nos distrair hoje em dia? O filme, a música, a dança. Então eu acho que esse é o momento da gente enaltecer os nossos artistas, porque o brasileiro tem essa tendência de enaltecer os famosos. Sim. E de esquecer os artistas. Sim. Então, às vezes, tem sua vizinha que pinta um quadro. É nessa pandemia que a gente vê a importância de exaltar, de valorizar o trabalho. A sua vizinha que costura, e agora ela está te ajudando, fornecendo máscara, vendendo, doando. E os artistas bailarinos também, que nessa pandemia estão sendo ajudados também, né? Através de aulas virtuais, aulas online. Sim. Na pandemia eu não deixei de me exercitar, não. Olha, eu vou contar um segredo. Continuo com as minhas... Vou contar um segredo pro público, né? Que toda noite a gente se encontra, né? Por volta das 8, 9 horas. Você é minha incentivadora trainer. Você me incentiva daí. E eu faço exercícios daqui e uma vai incentivando a outra, não é isso? E aí, como é que você está fazendo para elaborar esse treino? Como é que você está fazendo? Dá um incentivo aí para a galera que está em casa e que às vezes está desestimulado de mexer o corpo, usar o corpo. Dá uma dica aí pra gente. Primeira coisa, tá estressado, tá cansado, não aguenta mais ouvir esse monte de notícia. Fecha seu quarto, vem para um cantinho, começa primeiro se alongando. Tem gente que fala, eu sou dura, eu não sirvo para dança, mas a dança é tão grande, né? É tão rica. Então sempre falo, vamos começar se alongando, porque você se alongando, você está exercitando todo o seu corpo, trabalhando a sua musculatura, trabalhando também a sua cabeça, se desligando um pouco desse momento delicado que a gente está vivendo. E é uma coisa que serve para todas as idades, não tem contraindicação, você pode fazer sozinho, sempre respeitando os seus limites. Sim. Os passos de dança, tem um monte de professor que está disponibilizando conteúdo gratuito no YouTube, Facebook, Instagram. Sim. Então, escolhe uma modalidade, começa a ler.
Tem aplicativos também que a pessoa pode baixar. Aplicativos. Tem aplicativo, primeiro você tem que se conhecer. Eu nunca gostei de danças que me encostem muito, que me agarrem muito. Então, nunca fiz dança de casal. Eu sempre gostei das danças solo. Por isso que as minhas paixões é a dança do ventre e o balé. Sim. Que eu tô ali para me movimentar. Então, primeiro você vai se conhecer. Você prefere o quê? Uma zumba, um jazz, um hip hop? Tem tanta coisa que a gente pode conhecer, né? Porque a dança, além do movimento ali que você tá vendo, tem uma cultura por trás. Sim. Então, escolhe a sua dança, dá uma alongada todos os dias, escolhe um professor que pode disponibilizar uma aula gratuita, procura. Eu estou disposta a dar sugestões, a trocar ideia com seus seguidores. Que legal. Porque eu acho que a dança só nos enaltece, só nos acrescenta. Todas as atividades físicas, né? Você não pode ficar parado, porque o corpo é formado de músculos e se a gente para, a gente trava. Sim. Então tem um monte de bailarina, como Ana Botafogo, que já é uma senhora, né? Já está na melhor idade e tem um tônus muscular, uma vivacidade que está aí, que é um exemplo, uma inspiração para todos nós, né? Sim, sim. Professora Patrícia Lefey, dançarina, bailarina, muito obrigada por essa conversa de hoje. Espero que edifique muitas pessoas que estão assistindo. Foi uma honra tê-la aqui conversando conosco. Espero que seja a primeira de várias conversas. Fica com Deus. Tchau. Obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Sim. Até daqui a pouco que a gente vai treinar, né? Hoje tem. Hoje tem. Não pode desculpa, não. Hoje não tem desculpa. Beijo, tchau, Paty.